Deus é santo, e a santidade dele vai te alcançar. Em nome de Jesus, você vai ser tocado por esse poder, por essa manifestação tão especial. Cada santa ceia que a gente tem, ou seja, cada primícia, né? As primícias, a gente começa um novo ciclo, um novo período, e a gente dá um nome para isso. Então, hoje, nós estamos aqui, começando a visão de março. Terei testemunhos diários. Diga, eu terei testemunhos diários. Você está pronto para isso? Para ter testemunhos diários, para ter, né, uma condição de glorificar a Deus, de entregar não só o seu coração, mas a sua vida nas mãos de Deus, para Ele mostrar para você tudo que Ele tem de melhor. Então eu creio. Pega lá na sua casa, ou no seu iPad, ou no seu notebook, ou no seu celular, e arruma um espaço para escrever, e coloca lá dia por dia, porque todo dia Deus vai manifestar testemunhos. Todo dia, dia 1 terá testemunho, dia 2 terá testemunho, dia 3 terá testemunho, dia 4 terá testemunho. Você vai de dia em dia, de glória em glória. Você vai poder bendizer o nome do Senhor pelos sinais que Ele vai realizar na sua vida neste mês de março. Amém, amado? Está pronto para isso? Então, quando eu entro aqui, né, em Tessalonicenses, eu vejo Paulo falando, né, porque Paulo, quando ele falava com os seus, entre aspas, discípulos, né, você sabe que ele tinha o Timóteo, tinha de repente Silvano, tinha cada um deles, a cada cidade que ele ia, ele estabelecia uma igreja. Ele não perdia tempo. Cada lugar que ele chegava, ele estabelecia uma igreja, e ele colocava lá sempre alguém que era da confiança dele, que estava debaixo do seu ensinamento, para que desse continuidade. Então, a cada lugar que ele chegava, ele firmava a igreja, e tinha que falar com eles. Não é que nem hoje, né? Hoje é uma coisa terrível. Você quer falar, você não tem, né, um celular, você não tem o Facebook, você não tem o Instagram, você não tem todas essas coisas que tem aí, né? Tem ou não tem? Tem. Naquela época não tinha. Então ele fazia o quê? Mandava cartas. E quando você entra no Novo Testamento, você reparou quantas, você lê Romanos, você lê Tessalonicenses, você vai lendo Efésios, você vai lendo cada um deles, Coríntios. Cada uma daquelas situações foi uma carta que foi enviada. É uma maneira que ele chegou de falar com os seus discípulos, com os seus orientados, sobre o que deveria fazer, sobre o que não deveria fazer. Já pensou que difícil? Uma carta para chegar num lugar desse, muitas vezes levava 1 mês, 2 meses, 3 meses. E mesmo assim, quando você olha o Novo Testamento, quantas cartas Paulo escreveu lá? Tem uma enormidade. Quer dizer que ele não parava, que ele estava sempre disposto a abrir esse espaço, a liberar uma palavra, a estar firmando eles. Então, deixa eu ler para você aqui, né? 1 Tessalonicenses capítulo, acho que é o capítulo 1, porque eu não marquei aqui, mas acho que é o capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Ele começa a falar sobre testemunhos, ele começa a falar que não foi simplesmente de palavra, porque a palavra, a gente pode falar o que quiser, mas o que eu faço, ela demonstra o que está dentro do meu coração, e exatamente se o que eu falo tem a revelação, tem a razão, acontece de verdade. Eu posso falar que eu sou um excelente cozinheiro, e quando você for em casa, eu faço um prato lá e você fala, nunca comi algo tão horrível. É verdade? Eu falei, mas não acontece. Por quê? Porque o que eu falo não é exatamente o que eu faço. E o testemunho, ele é exatamente o que acontece, né? Não dá para você ter testemunha de uma coisa que não aconteceu. Só tem razão, os advogados falam, né? Tem que ter visto, tem que ter participado. Então Paulo está ensinando eles da necessidade de não apenas falar, mas de realizar. Que ele fala, olha, eu não só disse que amava vocês, mas eu demonstro o meu amor, eu mostro através de Jesus Cristo tudo o que acontece. Nós venceremos através da fé.
Diga: o meu testemunho virá através da fé. Amém? Isso precisa ficar gravado no seu coração, né? Receberemos testemunhos diários em resposta à manifestação, às realizações dentro da visão e orientação de Deus. Aquilo que Deus falar com você, você vai aprender a ouvir e colocar em prática. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você já ouviu esse versículo? Você ama o próximo? Eu só vou saber se você ama o próximo quando eu procurar saber o que você faz. Porque não adianta nada eu dizer assim: não, eu amo o próximo. Aí o próximo toma um tombo, cai, tem uma dificuldade, está com um problema na família, está com alguma coisa, e aí? Eu falo: não, eu amo, mas ele lá e eu aqui. Isso não é amor. Eu tenho que ver o que está acontecendo e pelo menos no mínimo orar por ele, no mínimo clamar pela vida dele, para mostrar que realmente eu tenho esse desejo de mudar, de ajudar, de fazer alguma coisa. Então o teu testemunho, ele é uma ação de fé em prática, é uma ação de fé em realização. Você coloca ela para rodar, ou seja, você acredita naquilo que você fala e você faz aquilo que você declarou, acreditou, e aí começa assim a gerar coisas. Gerar o quê? Se eu oro, Deus responde a oração e o milagre acontece. Se eu vejo uma pessoa passando necessidade, eu, de uma forma pequena, média ou grande, eu vou chegar lá e vou tentar apoiá-la com alimento, com roupa, com alguma coisa, e eu vou também estar colocando agora a minha fé em prática e deixando ali um testemunho daquilo que aconteceu. Você nunca vai estar sozinho quando você estiver agindo pela fé. A tua fé está edificada em Jesus Cristo. Amém? Não existe. A fé do mundo é uma fé fraca, é uma fé que não tem força, que não tem base, mas a fé em Cristo tem a base. Qual a base? Ele mesmo. Ele garante. Deus é fiel a cumprir a sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Por isso, se a sua fé for nele, com certeza a manifestação virá e o nome dele será exaltado através de você e das pessoas que estarão à sua volta, né? Quando nós vemos a história da vida de Ruth, nós podemos entender o que é crer e viver debaixo da nuvem de Deus, da visão de Deus. É algo importantíssimo. A história de Ruth e Noemi não foi fácil, mas em consequência ao exercício da fé, elas puderam dar a volta por cima e alcançar uma condição de testemunho impressionante. Não foi fácil, porque tem vezes que o pessoal pensa que, olha, só vai testemunhar, né, quem tiver dinheiro no bolso, quem tiver tudo bem, quem tiver com saúde, quem tiver... Não, irmão, o teu testemunho começa aonde você tem dificuldade. Você crê, pela fé você vence, pela fé você ultrapassa limites, pela fé você acredita nas promessas de Deus para a sua vida, pela fé você vai ver o mover de Deus, e esse mover vai se tornar na sua vida um testemunho para você poder glorificar ao teu Deus, para você poder bendizer ao teu Deus, para que você seja realmente alguém que foi abençoado e serve para abençoar outras pessoas. Então, se eu parar um pouquinho, né, fazer um resumo aqui da vida de Ruth, eu começo aqui. Houve uma tremenda fome em Belém de Judá. Isso é bom ou é mal? Mal. Elimeleque, sua mulher, né, Noemi, Malom e Quilom, seus filhos, foram morar em Moabe. Então eles saíram de Belém de Judá, que era uma terra considerada de Deus, e foram para Moabe, que não era considerado de Deus, que o povo lá não tinha os mesmos hábitos e costumes, e aí eles foram morar em outro lugar por causa da fome. Também não foi bom. Morar perto de pessoas que não gostam de você não é um negócio muito interessante. Tempo depois morreu Elimeleque, marido de Noemi. Foi bom? Não foi bom. Imagina que situação, né? A pessoa sai da terra dela porque havia uma grande fome, vai para uma terra totalmente diferente, chega lá, o marido dela vem a morrer. E aí você fala: puxa vida, que situação. Tempo depois que morreu Elimeleque, né, nesse tempo os filhos dele se casaram com mulheres moabitas. Julgo desigual. Casaram com mulheres moabitas. Isso foi bom? Segundo a Bíblia diz que não é certo nem é bom, mas eles casaram, né? E uma das noras chamava Orfa, a outra chamava Noemi. Outra chamava Ruth, não Noemi, né? Eu escrevi aqui errado.
chamava Ruth, né? E de repente, a gente começa a perceber o quê? Esse trem está andando numa direção totalmente contrária à vontade, ao desejo, àquilo que ela queria. Não é fácil, não é fácil. Depois de terem morado quase 10 anos, agora Mahlon e Quilom, os 2 filhos morrem, os 2. É fácil, irmão? Morreu o marido, saíram da terra deles, foram para uma outra terra por causa da fome, chegam nessa terra, aonde eles estavam, daqui a pouco o marido dela morre, passa lá uns 10 anos, os filhos casam, e agora morrem os 2 filhos. Para Noemi, o que restava? Ela estava numa terra estranha, ela estava com 2 noras agora, mas não tinha os filhos, o marido já tinha morrido, quem ia cuidar dela? Não tinha quem fosse cuidar dela. Ela realmente estava numa situação difícil, porque quando o marido morreu, os filhos cuidariam, segundo a lei, né, ali dos judeus, os filhos cuidariam, mas agora morreu os filhos. Aí ela pensa bem no que ela vai fazer, avalia a situação, não tem mais amparo, não tem mais apoio, e aí ela teve informações. Espera aí, lá onde ela estava em Belém, as coisas melhoraram, as coisas começaram a, vamos dizer assim, a colheita começou a acontecer, melhorou, choveu provavelmente, coisa do tipo. Então ela pensa o seguinte: vou voltar para a região onde eu morava, que eu posso não ter nada, mas pelo menos é o meu povo, era o povo que estava com ela. Provavelmente ela viver de favor? Sim. Provavelmente ela ter que precisar de ajuda, de alguém doar coisas para ela comer? Sim. Mas era a saída melhor que ela tinha. E ela olha para suas noras e pensa: é hora de liberá-las. Então ela vai até Orfa e diz para ela: volte para os seus pais, vai morar com seus pais, seja livre, né? E aí, nessa situação, a Orfa aceita. Eu vou morar com meu pai, porque de repente eu posso arrumar um novo marido, ela era jovem, e começar uma nova vida. E Noemi faz a mesma coisa com Ruth. Ruth, você vai pegar a sua malinha, vai morar com seus pais, vai continuar a sua vida, afinal você é aqui dessa região, você não vai sentir, né, de Moab, não vai sentir a diferença, e seu pai vai cuidar de você, e você pode até arrumar um novo casamento. E ela fala: não vou, eu não, eu fico com a senhora, eu vou ficar junto com a senhora. E aí ela tenta explicar: eu não tenho mais filhos, eu não posso mais fazer nada por você, eu tenho que pensar o que você vai fazer. E aí Ruth fala para ela: aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Já pensou isso? A nora dela falou: não, eu vou contigo até o fim, não vou parar pela metade. Olha, se tiver que morrer, a gente morre junto, se tiver que viver, a gente vive junto, mas eu não vou sair de perto de você. Que o Senhor me castigue, né? Me mate, etc. Olha que tamanho de posicionamento de amor, de carinho, de respeito que a Ruth teve para com Noemi. E aí a gente começa a entender que tem situações que podem ser muito ruins, mas é nas situações muito ruins que você vai começar a provar do cuidado de Deus na sua vida, que você vai começar a achar pessoas que não são falsas, que vão ficar com você até o fim. Uma preferiu ir embora, ela sabia que estava ruim a situação, ela podia ter falado: não, eu não vou deixar também, nós ficamos as duas juntas, vamos viver todo mundo junto do jeito que está hoje. Ela falou: eu aceito a ideia, eu vou morar com meu pai, eu vou ver se arrumo um marido novo, eu vou começar uma vida diferente. A outra fala: não, se eu soltar ela vai ficar sem apoio e sem amparo, então eu vou ficar aqui até o fim. E isso mexe com o coração de Deus, mexe com o coração de Deus. Passaram por momentos muito difíceis, e agora Ruth vai conhecer o que é a proteção de Deus. Porque o que Noemi faz? Vamos voltar para Belém, e lá nós vamos ver o que nós vamos fazer. Só que agora começa uma determinação, começa uma, vamos dizer assim, uma condição de buscar pela fé a presença de Deus e de viver debaixo desse poder. É ali que Deus move, é dessa maneira que Deus estabelece. Muitas vezes a gente não entende isso. Você começa a pensar, de repente Deus falou para Moisés tirar o povo do Egito, tirou.
saiu de lá depois das pragas e tal, e aí ele vai indo e vai justamente na direção do mar. Será que Moisés não conhecia aquela região? Pensa um pouco. O que você acha? Moisés conhecia aquilo muito bem, mas ele obedeceu a voz de Deus, e aí ele vai naquela direção e chega lá, aonde? De frente com o mar. E quando ele chega de frente com o mar, ele vê lá atrás, vindo o faraó, e ele vai conversar com Deus, o que está acontecendo? Qual é a situação? E aí Deus fala para ele, não se preocupe, apenas continue, diga ao povo que marche, vai, continua, segue. E ele faz o quê? Segue, e o mar se abre. Nós começamos a entender que no meio da dificuldade, Deus entra em ação por você, quando você está debaixo do seu envio, debaixo da sua palavra. Elas estavam ali, passaram momentos de aflição, né? Naquela época, quem mandava, ou quem comandava, normalmente era o marido. Então, eu tenho certeza que Noemi não teve nem que discutir com Elimeleque. Ele falou, olha, está havendo uma fome, e nós vamos passar lá para Moabe, e a gente vai chegar em Moabe, e vai comer das coisas com o pessoal. Parecia estar tudo bem, ela deve ter obedecido diante dessa palavra. Só que de repente a casa cai, mas agora ela está voltando para a terra dela, está voltando debaixo de uma fé especial, a fé que ela tinha em Deus, está acreditando que Deus vai mover o impossível. Diga, Deus vai mover o impossível na minha vida, na minha casa, na minha saúde. Deus vai mover o impossível. Nós precisamos estar prontos a entender esse mover de Deus. Ruth vai aprender a viver pela fé. Noemi conhecia a palavra, Ruth não conhecia a palavra, mas ela vai aprender agora, através de Noemi, a viver pela fé. É muito importante a gente entender, né, com testemunhos diários de realização que Deus dá para aqueles que se dobram a Ele. Ela está indo para lá, e agora o que vai acontecer, como é que vai ser, mas ela está, peraí, se Noemi disse que Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa. Você acredita na palavra profética? Quando alguém diz para você, Deus vai operar na sua vida, você glorifica a Deus por isso? Quando Deus diz, vou mudar a tua história, você acredita nisso? Quando Deus diz, olha, ainda que o médico diga todo o contrário à sua vida, eu estou dizendo que a última palavra é minha, e para você é sim. Você acredita nisso? Porque nós estamos vivendo muitos momentos de dificuldade, e acabamos acreditando na dificuldade e esquecendo da promessa. A gente esquece da promessa que Deus tem com a nossa vida, a gente esquece da promessa que Deus tem com a nossa família, a gente esquece da promessa que Deus fez para que a nossa família fosse realmente um exemplo da glória dEle, ou seja, eu tivesse testemunhos diários da presença dEle. E está na hora de a gente voltar. Por isso Noemi falou, vamos voltar, vamos pegar o mesmo caminho que a gente tinha, vamos reconhecer aquilo que nós recebemos, vamos andar pela palavra que nós recebemos, vamos estar debaixo do poder daquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Vamos andar com Deus, porque é isso que entra na nossa vida. A dificuldade existe? Sim, mas Deus ainda é maior que a dificuldade. Ele ainda está pronto para mudar a nossa história e preparar a nossa visão para uma grande realização. Quando a gente olha para isso, a gente pode falar de 5 itens para vivermos testemunhos diários através dessa palavra. O primeiro, o amor verdadeiro. Nós precisamos ter o amor verdadeiro no nosso coração. Quando a gente viu o amor de Ruth por sua sogra Noemi, Ruth sabia que Noemi não teria mais nada para ela. Mesmo assim, se preocupou em ficar com a sua sogra até o fim, não importando qual seria o fim. Ela falou, se tiver que morrer, a gente morre, nós vamos estar juntos, não importa, vem o que vier, o seu Deus será o meu Deus. Quer dizer o quê? Que Noemi tinha parte com Deus e Ruth não tinha, mas naquele momento, ela está quase que declarando assim, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ela está quase dizendo, porque ela falou, o seu Deus será o meu Deus. Tipo, o que você fizer para o seu Deus, eu vou fazer para o seu Deus também. Eu estou junto com você acreditando que esse Deus opera milagres, que esse Deus restaura, que esse Deus cura, que esse Deus liberta, que esse Deus abre porta ou não tem porta. Vai, Noemi, que eu vou contigo até onde você for, pode ir, nós estamos juntos nesse negócio agora, nós vamos andar nessa direção, e vamos viver essa promessa.
Ruth diz a Noemi que vai ficar com ela até o fim, não tem dúvida. Você imaginou o tamanho do amor que essa Ruth sentia pela sua sogra? E entre aspas aqui, sogra, que todo mundo fala que sogra é ruim, ela estava dizendo assim: eu dou a minha vida pela minha sogra. E não era para agradar o marido, que o marido já tinha morrido. Ou seja, era algo do coração dela, do amor dela, do posicionamento dela. E nós, se a gente quer a manifestação de Deus, a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração é um amor verdadeiro, é um posicionamento diferenciado. Nós precisamos ser conhecidos por essa condição, porque quando Jesus ele veio a essa terra, ele veio por amor, ele veio para nos salvar. Então, se nós hoje somos cristãos e temos Jesus Cristo no nosso coração, então essa herança, essa primeira herança, essa poderosa herança que veio para a nossa vida, foi o amor de Cristo em nós. Esse amor tem que estar em você, pelas pessoas, pelas coisas que acontecem, você poder ajudar, você poder abrir mão de coisas que não são boas, pecado, engano, mentira. Você abre mão para viver o quê? A ajuda, a realização. Nós falamos agora há pouco, né? Amar ao próximo como? Essa é a primeira orientação prática de Jesus. Você tem que amar o teu próximo. Você amar o teu próximo não quer dizer que você vai estar grudado nele toda hora, mas quer dizer que se você encontrar ele com alguma dificuldade, você vai orar por ele, ou vai declarar alguma palavra profética, ou se tiver recurso vai ajudá-lo. Você tem algo para fazer, algo para fazer. E agora é hora de você colocar em prática. Esse é o amor sem interesse, não visa lucro em área nenhuma. O que é que Noemi tinha para dar para Ruth? Absolutamente nada, não tinha nada. Mas Ruth falou assim: mas eu tenho para dar para ela. Eu sou jovem, eu tenho força, eu posso trabalhar, eu posso apoiar, eu posso ficar do lado dela nesse momento de tanta aflição. Então muitas vezes você está procurando saber se você tem alguma coisa para dar. Não é dinheiro, não é às vezes a sua condição social, mas é o amor que está no seu coração, que você vai derramar sobre as pessoas e vai mudar as situações. É hora dessa posição que você tem para mover pessoas numa nova direção. Segundo item para vivermos testemunhos diários: entregar. Diga, entregar. Ruth se disponibilizava a servir a sua sogra. Ruth se entregou por amor à sua sogra. Ela não teve dúvida. Ela falou assim: olha, eu vou dar a ela tudo que eu puder. Não sabia como receberiam, porque ela era uma mulher moabita, estrangeira. Você pensou? Ela ia para voltar, sair de Moabe, que era a cidade dela, ia agora para Belém junto com a sogra. Chegando lá, as duas viúvas, quer dizer, não tinham nada para oferecer. As duas de repente agora não sabiam o que iam fazer, como é que ia ser, religião diferente. Quando você chega num lugar diferente, onde as pessoas pensam diferente, é assustador, é amedrontador. Naquela época era muito mais ainda, porque desde vocabulário, desde roupa, desde tudo era diferente. Então rapidamente todo mundo ia chamar você de estrangeiro, estrangeira, você não faz parte. Ela foi do mesmo jeito, né? Não sabia como se alimentariam. Eles não tinham de repente, olha, nós vamos levar um dinheiro, vamos comprar lá um mantimento para um mês, para 2 meses, nós vamos, não, eles estavam vivendo de favor, alguém que desse alguma coisa para elas. Não sabia, né, como faria para ter as suas roupas, ou seja, ela só tinha aquilo que ela levou e mais nada, e nem dava para levar muito, porque para carregar era difícil. Não sabia como seria o futuro, porque a cada ano ficaria mais velha e com certeza menos desejada como esposa. Você imagina? Você está passando dificuldade. Hoje a mulherada faz um monte de coisas, né? Pinta cabelo, passa chapex, faz uma opção de coisa, pinta a unha, dá um jeitex nisso, um jeitex naquilo e tal. Às vezes você olha e fala: nossa, essa pessoa deve ter uns 30, ela já está com 50 e tantos, porque foi tudo manipulado. Mas agora, sem dinheiro, sem condição, como seria essa situação? Cada ano que passasse, ela ia ficar mais acabada, mais difícil, menos pessoas iam querê-la. Ela já foi casada, tem um monte de não aí no meio que poderiam atrapalhá-la em tudo. Mesmo assim, ela teve a certeza que o melhor a fazer seria ficar com a sua sogra. Isso é entrega, isso é colocar o seu coração naquilo que você está fazendo.
E aí a gente fala, puxa vida, a entrega verdadeira não se faz quando temos algo de bom para trocarmos. A entrega verdadeira é quando você pode até não ter alguma coisa que virar do lado de lá. Olha, eu vou trabalhar pela Noemi, o que ela pode me dar? Nada, mas eu vou ajudá-la. O que ela pode melhorar a minha vida? Nada, mas eu vou ajudá-la. Eu estou aí para fazer isso, né? A entrega verdadeira se estabelece quando temos que entregar para abençoar alguém. É sobre o entregar que estamos falando. Entregar, não me preocupar, o que eu vou receber em troca? Eu vou fazer o melhor. É por isso que muitos relacionamentos dão errado, porque o namoro, o noivado, o casamento é entrega, e não um ato de tirar proveito. Muitas vezes quando o pessoal vai casar, ele fala assim, eu vou casar com aquela mulher porque ela me faz feliz, eu vou casar com aquele homem porque ele me faz feliz. Só que ele esquece que essa não é a base é o contrário. Eu vou casar porque eu vou fazer ela feliz, ela vai casar porque vai me fazer feliz. E se os dois pensarem assim, esse casamento nunca vai acabar. Mas quando um só entrega, aí começa a dar dificuldade, começa a faltar, a outra pessoa não entrega. É onde começa a pesar o pêndulo para um lado só, e daqui a pouco esse casamento vira bagunça. Então a entrega é algo importantíssimo. É por isso que muitos relacionamentos têm dificuldade. É sobre você dar, é sobre você amar, você respeitar, você apoiar. Muita gente fala em nome de Deus, acha defeito nos outros, né? Mas está tão acostumado com o mundo que não consegue se entregar. Ele é de Deus, ele conhece a palavra, ele sabe tudo que Deus ensina, ele tem tudo isso, mas ele não consegue se desprender do mundo. Espera aí, vamos falar de oferta? Eu vou dar o dinheiro, vai faltar na minha conta. Então vamos falar de repente a pessoa chegar na campanha do agasalho, ele vai lá, olha a primeira jaqueta dele, ele olha, poxa, eu gosto muito dessa. Aí vai outra, essa eu gosto também. Essa eu gosto também. No final ele passou todo o guarda-roupa dele e não tirou uma peça sequer para dar. Ele precisa de tudo aquilo? Não, mas ele não tem condição de dar, porque ficou gravado na mente dele o quê? Eu posso perder alguma coisa, eu posso ter menos. E aí isso não é entrega. A entrega é um ato de amor, é um ato de realização para abençoar. Então não é aquilo que vai ser tirado da sua mão, mas é aquilo que você vai colocar nas mãos de alguém em nome de Deus. Você vai fazer as coisas acontecerem. Deus requer comportamentos de entrega como declaração de intimidade com Ele. Quando você ama Deus sobre todas as coisas, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você tenha coragem de fazer a sua entrega sem medo da ausência. Por quê? Porque Deus começou a nos mostrar isso lá no livro de João. Ele fala claramente, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Fez o quê? Deu o seu Filho, entregou o seu Filho, né? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não teve dúvida, ele entregou. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que entrega. Ei, pensa um pouco. Você merece que Jesus morra por você? Com certeza não, e nem eu mereço. Mas Ele não olhou para nosso mérito, Ele olhou para o tamanho do amor que Ele tem por você. Ele olhou pelo tamanho da realização que Ele espera que possa arder em você. Por isso Ele veio, por isso Ele foi crucificado, por isso Ele entregou a vida dEle, para que você não tivesse que sofrer o que Ele sofreu por você. Isso é uma entrega descomunal sem tamanho, é um sofrimento sem tamanho, mas com objetivo e com realização. Isso é o que Ele deixou como herança para você, a primeira herança que você tem, a salvação. A primeira herança que Deus deu para nós, através de Jesus, foi a salvação. E a salvação veio pelo tamanho do amor que Ele tem por nós, porque Ele sofreu, Ele se fez maldito para que você fosse bendito. Ele te liberou, Ele abriu o seu caminho, e é isso que nós precisamos entender. A entrega, ela é algo de amor, não é algo de troca. Eu vou ajudar, mas o que eu vou receber depois? Não, eu vou ajudar porque Deus
cuida de mim. Eu vou ajudar, eu vou abençoar, eu vou orar, eu vou realizar, porque Deus está cuidando de mim. Eu já estou sendo cuidado por Ele. Eu já recebi a provisão do céu sobre a minha cabeça. Ah, mas não foi dinheiro. Não precisa ser dinheiro. Precisa parar com essa mania de tudo é dinheiro. Nós temos que entender que o comportamento, o seu comportamento de estar junto, de orar, de apoiar, de fortalecer, de renovar pessoas, fazem delas fortes o suficiente para fazerem coisas tremendas na terra. Você muda o perfil de uma pessoa quando você despeja sobre ela, quando você entrega o teu amor para ela, você declara para ela, né? Esse amor que o Senhor espera de nós. Terceiro item, aceitar orientação. Esse eu acho que é o mais difícil, né, irmão? Não é não? Sim ou não? Eu vou começar a pensar que nem vocês, bem baixinho, bem baixinho. Obrigado, seu Geraldo, você acordou meia dúzia. A grande realidade é que nós temos que aceitar o discipulado. Todo domingo eu venho aqui e conto uma anedota nova, uma piada nova para você, certo? Ou eu prego uma palavra, e essa palavra é a Bíblia, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então peraí, eu estou dando para você um discipulado, estou dando para você uma direção, estou dando para você uma visão, para você colocar em prática e alcançar o seu propósito, o seu objetivo, naquilo que você precisa. Então eu preciso que você aceite a orientação, para que ela mude a sua vida. Se você não aceita, ela não muda, né? Eu falo que na Bíblia tem mais de 8.000 palavras de promessa lá, para nossas vidas, coisas que Deus fez na vida de todo mundo, e quer fazer na sua também. Mas de repente as pessoas falam assim, só comigo não acontece, né? E a grande verdade é que nós começamos a viver tanto mundo, que a gente perde a visão do céu. A gente começa a viver tanto mundo, que tem horas que a gente come mais do que precisa, assim ou não? Tem hora que a gente peca mais do que precisa também. É ou não é? É ou não é? Ah, é. Na verdade, nós estamos ficando, vamos dizer assim, enraizados. E aí vem uma palavra e diz para você que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E de pronto você diz, eu amo. Até que Deus precise de você, eu coloque você para fazer alguma coisa dentro daquilo que é básico dele. Vai orar para uma pessoa, vai apoiar uma família, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí a pessoa já se encolhe, mas eu não gosto disso. Mas você não falou que amava sobre todas as coisas? Inclusive sobre você mesmo? Sobre seus desejos pessoais, carnais? E aí nós começamos a ver. Hoje, as drogas têm tomado conta da vida das pessoas, sim ou não? A prostituição, os namoros ultrapassando os limites. Eu não estou falando fora da igreja, estou falando dentro da igreja, tá? Porque se fosse fora da igreja, o pessoal não tem essa noção. Mas dentro da igreja é complicado. Os namoros errados, a bebida, as drogas, os comportamentos com a própria família, com os pais, a falta de honra com a palavra. Nós estamos ficando tão enraizados com o mundo, que nós estamos perdendo a referência do céu. E isso é perigoso. Por isso nós precisamos ser discipulados para retornar aquilo que é a verdade de Cristo na minha vida. Caso contrário, não acontece. E se não acontece, daqui a pouco eu estou reclamando, né? Veja que Ruth fala com a sua sogra, ela a envia aos campos que estavam em colheita. Ruth falou para a sogra, e agora, o que eu vou fazer? Aí Noemi falou para ela assim, vou contar para você o que acontece. Você é moabita, você não conhece, mas nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele ensina o povo que produz aqui, os agricultores, que assim é que funciona. Você vai, você planta, quando você plantar, vai haver a colheita. Quando houver a colheita, você não vai colher tudo, você vai deixar tudo que está mais perto da cerca, do final da sua área, você não vai colher. E tudo que você pegar, ou seja, você está pegando milho, caiu uma espiga, não pegue do chão, deixe no chão. Caiu duas, deixe no chão. Caiu 3, 4, 5, deixe no chão. O que cair, deixa no lugar que ficar. Se você estiver colhendo uvas, você passa colhendo as uvas, mas aquelas que escaparem, caírem da sua mão, também não recolha. As que estiverem perto da cerca, também não recolha, porque isso é para ajudar os pobres e os necessitados.
quer dizer que ele estava pedindo para que cada agricultor fizesse uma oferta voluntária, não pegando nada daquilo, para que as pessoas que precisassem tivessem o alimento. Fala também da viúva, fala do órfão, que eles tivessem o que comer. E como Noemi conhecia a palavra de Deus, ela envia a Ruth para fazer isso. Noemi conhecia os ensinamentos de Deus, pelo qual abençoava o seu povo, mesmo em dias de muita dificuldade. O livro de Levíticos nós aprendemos como o povo de Deus é chamado a ser poderosamente abençoado na área financeira, através de seus comportamentos. A bênção de Deus na colheita deles estava ligada ao comportamento deles. Como eles iam se comportar traria prosperidade e realização. Olha o que fala Levíticos 19:9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. E aí o Senhor assina embaixo, ele fala: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele está dizendo assim: sou eu que estou pedindo para que faça dessa maneira. Não é um ato voluntário que faça se eu quiser, não. Se você quiser as minhas bênçãos, você vai cuidar das pessoas que precisam. Por isso que às vezes o pessoal fica assim: mas eu tenho que dar oferta? O que você acha? É um posicionamento de amor, de respeito, de acreditar que Deus é o teu provedor, que Ele se agrada quando você cuida dos filhos dele, quando você abençoa pessoas, quando você faz aquilo que está falado. Esta orientação não trazia a menor falta para o agricultor. Eles conseguiam ter tudo o que eles precisavam, porque eles estavam debaixo da bênção de Deus, né? Porque a verdadeira riqueza e prosperidade vem de Deus. Deixem-nas para os necessitados, para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém, amado? 4º item: fidelidade traz fidelidade. Diga: fidelidade traz fidelidade. Porque a gente costuma dizer: aquilo que você semear, isto também você colherá. Ou seja, se você plantar fidelidade, você vai colher fidelidade. É o seu posicionamento, é aquilo que você faz. Deus não está aqui para cobrar você, mas Ele está aqui para te ensinar a ser próspero diante de tudo aquilo que Ele pode realizar. E Ele pode todas as coisas, a Ele nada pode ser impedido. Então o bom é ficar debaixo da palavra dEle. Quando você deseja colher laranjas, você planta laranja. E quando você deseja colher maçã? Então quando você quer prosperidade, primícias, isso aí. Você tem que aprender a lidar com aquilo que a Bíblia diz. São princípios da palavra de Deus. Não é uma opção, porque Ele age por princípios. Mas por que Deus age por princípios? Para que nunca ninguém diga que Ele faz diferença de pessoas. Ele não faz diferença de pessoas. As pessoas que fazem diferença dele. Ele coloca: se você semear, você colherá. E está lá. Então toda vez que você é um primiciante, que você é um dizimista, que você tem uma posição, Ele tem a realização para a sua vida. Quando você orar por pessoas para que elas sejam curadas, Ele vai se manifestar para que a cura aconteça, porque está dentro da palavra dEle cumprir a palavra com princípios, ou cumprir os princípios com a palavra. É uma direção, uma determinação para a gente seguir. Quando você quer receber a manifestação de Deus, não reparta a Bíblia, não tire partes da Bíblia, não desfaça das coisas que estão escritas, porque se está na Bíblia, para nós é a nossa regra de fé e prática, para que ninguém fale: eu não sabia, puxa vida, se alguém tivesse me contado. Ficou escrito lá, e está lá há muitos 1000 anos colocados, tudo aquilo que foi orientado. Quando você desejar colher riqueza, você planta primícias, né? As primícias são uma ferramenta para trazer riqueza. Quando a gente fala: mas poxa, tem mais de uma oferta. Na verdade, um dia nós recebemos um judeu, né? Ele era um judeu messiânico, e ele começou a explicar para a gente, falando para nós, né? Sobre todas as ofertas que eles faziam. E eu fui anotando.
no papel, todas as ofertas que eles fazem. Eram 37 ofertas que eles fazem. Nós aqui falamos de dízimo e primícia, e o pessoal fica assim, mas tem 2? Não, tem 37, né? Cada uma delas com a sua razão e com a sua realização. E o povo judeu faz questão de estar dentro de cada uma delas, porque ele sabe que todas elas vão trazer realização e prosperidade para a sua vida. Mas só para essas 2 que são as práticas para nós. Quando você fala de primícias, acho que você lembra, eles falavam, olha, quando você colher os primeiros frutos, você deve recolher, levar até um sacerdote, o sacerdote vai levantar a Deus, vai orar, para que toda a sua colheita seja abençoada, ou seja, que venha a riqueza para você, né? Que ela seja aumentada. Mas então por que eu dou o dízimo? Porque o dízimo ele repreende o devorador, o migrador, o cortador, o roubador, aquele que vem para tirar parte daquilo que você tem, que você já tem. Então vamos dizer assim, um cuida para que ninguém roube o que é seu, e o outro cuida para que haja enriquecimento na sua vida. Por isso nós precisamos dos dois, para que haja o quê? Uma realização completa, para que tudo venha da forma certa. Agora depende de você o que você vai fazer com ela. Se você quiser colher, terá que plantar. Se nós queremos a manifestação de Deus, nós aprendemos a andar pela palavra de Deus, porque o único que colhe sem plantar é o Senhor. A Bíblia diz que o único que pode colher sem plantar é o Senhor. Então em Levíticos 23, 22, ele renova essa palavra, ó. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, porque para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele faz questão de ir lá e confirmar. Você sabe que o livro de Levíticos é a base de uma orientação. Ele deixou escrito tudo o que se deveria fazer, as festas, os dias de festa, o calendário das festas, para que nesse livro fosse contido orientações. E aqui você vê no capítulo 19, no capítulo 23, ele novamente renova. Vocês precisam lembrar que existem pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão precisando de alguma coisa, comida ou coisa parecida. Por que nós damos, as igrejas dão cesta básica? Porque as pessoas precisam, eles precisam, e a nossa parte, segundo a palavra de Deus, é ajudar as pessoas que precisam também. Não é o todo, porque a salvação é o principal, mas como é que eu vou salvar alguém que está morrendo de fome? Então eu preciso entender que Deus deixou desde aquela época uma condição de abençoar, né? Falando, olha, você não vai colher tudo, deixe aí o que estiver perto das cercas, não tire, se cair espigas não pegue, se cair uvas não pegue, deixa. Para quê? Para as pessoas que precisam, porque eles terão a liberdade de ir lá e colher aquela sobra, aquele que ficou ali. Eram coisas boas, porque ele não falou resto, ele falou, deixe lá, não tire o que está lá, para que eles possam encontrar. Você consegue entender que Deus jamais vai exigir de você algo que te prejudique ou te faça mal? Deus não precisa disso. Então quando Ele pede para eles darem, Ele não está dizendo para eles assim, vocês vão passar fome porque vocês vão dar. Não, pode dar, porque isso vai ser multiplicado na sua vida, vai crescer na sua vida, você vai ter muito mais na sua vida. Pode ficar tranquilo, quem garante sou eu. Nós dizemos que, a Bíblia está escrito isso, que Deus é o dono do ouro e da prata. Espera aí, se Ele por acaso vê alguém que precise, Ele está apto a entregar. Mas de que maneira será que Deus vai avaliar para quem Ele vai entregar o ouro e a prata que é dele? Eu acredito que para os fiéis. Você não sairia dando as suas bênçãos da sua casa para qualquer pessoa. Dá para todo mundo, joga fora lá na rua. Não, se você tivesse algo para dar, você ia procurar pessoas que precisassem, ou que você conhecesse, os domésticos da fé, como diz, para que entregue para essas pessoas primeiro. Não é isso que nós fazemos nas igrejas? A gente vai, pega as pessoas que estão frequentando primeiro e dá para elas as cestas básicas. Quando a gente conhece mais alguém lá fora, algum problema, a gente avalia, né? O pastor Ricardo avalia, e se ele achar que é certo, ele ajuda essa pessoa também. Então nós começamos a entender que Deus tem muito para dar, mas Ele está procurando quem seriam as pessoas que entendem a sua palavra para receber.
Quem são aqueles que são fiéis? Quem são aqueles que se interessam por pessoas? Quem são aqueles que estão prontos a ajudar pessoas? Quem são aqueles que nunca conseguem ficar em paz se eles falarem assim: puxa, se eu não ajudo a igreja, como é que as pessoas virão? Se eu não ajudo a trazer as nossas células, eles trazem as cestas básicas para a gente distribuir, se eu não ajudo lá, trago a cesta básica, como vai ser distribuída? Então Deus olha para essas pessoas que têm um coração voltado para abençoar e começa a abençoá-las. Elas começam a receber indiretamente, muitas vezes, condição de bênção, de prosperidade pelo coração deles, né? Ele é o dono do ouro e da prata, por isso no tempo das colheitas, ele ensinou os donos dessas colheitas a entregarem as suas primícias para que pudesse haver a realização da prosperidade. O Senhor quer que recebamos parte das riquezas que Ele tem para os seus fiéis. Então aprenda a entregar suas primícias. Ruth e Noemi viveram da fé dos agricultores, porque eles deixaram parte da colheita, como orienta a palavra de Deus. Melhor é dar do que... Porque quem fielmente segue a palavra de Deus, que são seus ensinamentos, sempre receberá a manifestação do Pai, né, em sua vida. Quem é fiel a Deus, quem segue a palavra de Deus, ele começa a entender que a garantia da vida dele vem do Senhor, vem de Deus para você. Por isso que é interessante a gente olhar para isso. Quando a gente olha para essa situação, fala: puxa vida, como Noemi ia comer? Como ela já em idade avançada ia conseguir ter tudo isso? Aí vem Ruth, ela discipula: filha, vai lá, entra lá das colheitas, vai haver ali um lugar e eles vão deixar. Mas o mais interessante é como Deus olha para tudo isso que eu estava te falando agora. Por quê? Porque Ruth vai, quando ela chega, ela vai naquela terra e ela começa a pegar, né, a cevada lá, a separar, e de repente o dono daquela terra toda chamava-se Boaz, e Boaz olha e comentam com ele, vem alguém e fala para ele: essa jovem, ela foi mulher de um dos filhos de Noemi, aqueles que morreram, e Noemi veio para a terra e ela veio junto. E ele fala: Noemi é parente minha. Na verdade o marido dela era primo, coisa parecida dele. E aí de repente ele começa a falar: pessoal, deixa ela colher da maneira dela o que ela precisar. E chega para ela e fala: filha, não vá por aí, fique aqui, porque eu peço para que os meus empregados não mexam com você, e você pode tomar da nossa água, e você vai comer o pão com a gente e tal. E ela fica ali, cuidada por ele, porque era nora de Noemi. Você percebe como Deus faz? No começo Noemi não tinha nada para oferecer, agora ela é uma senhora idosa, etc., mas ela tinha um parentesco com este homem, e ela não viu que aquela plantação era dele. Ela só mandou a nora dela ir àquele lugar para colher aquilo que era doação, entre aspas, né? Aquilo que Deus determinou de bênção para eles. Mas ela foi justamente diante da pessoa certa. E quando ela volta com tudo isso para casa que ela tinha colhido, e a sogra fica, né, Noemi fica muito feliz, ela depara com uma situação. Ela falou: nossa, você colheu tudo isso? Ela falou: colhi, e foi muito bem tratada. Inclusive, o nome do dono do local é Boaz. Noemi fala: poxa, esse é um dos nossos remidores. O que é remidor? Naquela época, quando a mulher ficava viúva, né, principalmente nessa situação que não tinha continuidade, um homem da família poderia assumir aquela mulher, assumiria os bens dela e daria a ela também a condição, para a honra do nome do marido que morreu. E aí de repente ela fala: esse é o nosso remidor, o remidor que pode ficar com você, aquela pessoa que pode realmente ser, né, o seu futuro marido, ou pelo menos o seu futuro protetor, né? E aí fica aquela situação. Olha aqui, quinto item e último: obediência gera honra. Diga: obediência gera honra. Pergunta para a pessoa: e você é obediente? Ruth preferiu provar do amor, ficar com a sua sogra. Ela foi obediente em estar ali falando: poxa,
eu não vou deixar, porque com certeza Deus tocou no coração dela. E agora ela foi muito mais fundo, recebendo de Noemi estratégias de como chegar até Boaz. Agora ela dá um passo além. Como um passo além? Se ele era um dos remidores, somente aquela pessoa, aquele homem poderia realmente livrá-la da amargura de ser viúva e de começar a ser cuidada. Então a Noemi falou para ela assim: você vai até ele, vai ficar lá amanhã direitinho, trabalhou, pegou lá as coisas que teria que pegar e tal, e ele no final da tarde, começo da noite, porque lá quando escurecia eles já iam dormir, ele vai deitar e vai dormir. Você vai lá e deita nos pés dele, não deita junto com ele, deita nos pés dele, e você vai ficar lá dormindo, e ele vai ver você lá, e ele vai falar alguma coisa para você, Deus vai fazer alguma coisa, e ela vai e faz isso mesmo. Chega lá, ele vai, come bastante, tomou seu vinho, está tudo certo, deitou, está dormindo, quando é lá pela meia-noite, ele acorda, e bate com o pé nela, e aí ele vai ver o que é, e quando ele vê, ele fica fascinado, como uma mulher jovem, procurou ficar perto dele, não fez nada de errado, e ficou ali, e aí ele fala assim: olha, eu gostei muito linguagem de hoje, eu gostei muito do seu comportamento, e eu sou um dos remidores da sua família, tem um outro na minha frente, tem outro parente mais próximo, e ele pode de repente ser o primeiro remidor, mas amanhã, assim que amanhecer o dia, olha como tocou o camarada, Deus quando faz a coisa não faz pela metade. Amanhã, assim que amanhecer o dia, eu vou até ele e vou falar com ele se ele vai ser ou não. Se ele não for, fica tranquila que eu serei. E aí amanhece, ele fala para ela: pega aqui, leva para sua sogra, né, bastante alimento e tal, e fica tranquila, espera, alguma coisa vai acontecer. E ele vai falar com essa pessoa, e essa pessoa primeiro se interessa por algumas terras que ainda o marido de Noemi tinha e ficou largado lá. Mas quando ele falou: não, mas você tem que ficar também com a Ruth, né, tem que levar a Noemi e tal, o cara falou: não, eu não posso fazer isso, não vai dar certo isso e tal. Conclusão, Boaz assume. E agora ele foi muito mais fundo, recebendo de Noemi a estratégia de como chegar até Boaz, de como saber esperar com honra e com fé no que precisava acontecer para abençoar a sua vida. Ela não dormiu com Boaz, ela não teve nenhum relacionamento com ele antes de se casar, porque seria contrário à palavra de Deus, e Ruth estava esperando um milagre vindo de Deus. O mais interessante é vermos como Deus não esquece de nenhum detalhe. Ela precisava ter filhos para poder gerar a continuidade da sua família e do cuidado tanto dela como da sua sogra. Este filho, depois que ela casa, vem, mas não de qualquer jeito. Esse Boaz, ele gera Obed, que é pai de Jessé, que é quem? Avô Davi. E aí você fala assim: o que aconteceu? Agora ele é da linhagem de Davi. Se a gente fosse mais longe, quem está embaixo da linhagem de Davi também? Jesus. Espera aí, vamos voltar. Essa mulher perdeu o marido, nem era de Belém, ela era de Moabe, ou seja, não tinha a menor possibilidade, mas de acordo com o comportamento dela, Deus abriu não uma janela, mas abriu uma porta inteira, para mudar toda a estrutura dela. Por quê? Porque agora Boaz se dá a ser o marido dela, casar com ela, assumir a responsabilidade sobre a vida dela, sobre a vida de Noemi, e depois de casado gera um filho, e esse filho é a continuidade para chegar até o rei Davi, a continuidade para chegar até Jesus. O que Deus fez com nada, o que Deus fez com coisa nenhuma, foi exatamente o milagre. É o testemunho vivo que ela foi mostrando a cada dia. Ela não teve ausência de comida, ela teve um lugar para descansar, lógico que não foi de um dia para o outro, daí foi andando, mas você vê que ela não perdeu a sua condição, ao ponto de chegar no final e encontrar a realização, e encontrar algo especial. Olha o que fala aqui em Ruth capítulo 4, versículo 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth,
Boaz falando: vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher o que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. Os mais velhos, eles tinham uma palavra, eles eram praticamente assim, aqueles que declaravam as palavras proféticas, e eles falam assim: olha, essa mulher vai entrar na sua família, e vai ser como Lia, vai ser como Raquel, assim como foi para Jacó, formar as 12 tribos, ela será a base de uma grande realização. Se fosse talvez ali ninguém entendesse nada, não visse, não tivesse registrado, mas quando eu falo para você que ela foi a base para que chegasse a Davi, Barrace, Aque, Menai, Assoreblace, Anubicanta, é algo muito poderoso, é algo muito tremendo. Ou seja, a palavra profética encontrou espaço através do comportamento dela, daquilo que ela veio fazendo. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a mulher de Boaz, ele a possuiu, e o Senhor concedeu e deu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, agora as mulheres da região falaram para a senhora Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Quem é a mulher? Não, quem é essa? É minha nora. Aí a vizinhança toda fala: essa mulher é melhor que 7 filhos. Se você tivesse 7 filhos homens, não seria bom como é bom ter uma pessoa tão amorosa, tão carinhosa, tão respeitosa, tão determinada, tão transformada, tão perto do poder de Deus e tão debaixo do ensinamento do Senhor. É algo muito além da nossa visão, poderosamente. As mulheres da vizinhança celebraram, todo mundo fez festa, né? O seu nome, disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Amado, quando a gente olha para isso, fala assim: parece que não vale a pena ser fiel, parece que não vale a pena obedecer a palavra do Senhor, parece que não vale a pena ter um amor igual ao que Jesus Cristo nos deu. Só parece. Porque na verdade, olha a transformação que Deus fez na vida dessa mulher. A tua casa será abençoada, as portas serão de realização, o teu celeiro será farto, você terá o melhor. Essa mulher estava sem nada, Ruth não era dona de nada, absolutamente nada, mas agora ela é. Agora ela é a continuidade na casa de Boaz, o filho dela é a prosperidade da vida dela, e ela começa agora a ser uma das donas daquela região, de toda uma plantação. Fora o reconhecimento dessas mulheres todas que estavam lá, que não eram moabitas, que elas eram de Belém, belemitas, elas não tinham nada a ver, ou seja, elas podiam falar assim: essa mulher não tem nada com Deus, essa mulher não conhece nada da nossa religião, essa mulher não foi formada na nossa visão, ela não é nada. Agora não, ao contrário, todas elas estão honrando, todas elas estão dizendo, todas elas estão enriquecendo aquela posição, e é isso que Deus quer fazer com a tua vida, meu irmão. Ainda que você não fosse reconhecido, ainda que as pessoas não te entendessem, ainda que as pessoas não te valorizassem, ainda que as pessoas não tivessem, a condição de dizer quem é esse homem, quem é essa mulher, hoje Deus está dando a você a condição de ser chamado próspero, de ser chamado rico, de ser chamado fortalecido, de ter saúde, de estar preparado, de ter realmente o mover e o manifestar de Deus sobre a sua vida. Nada vai faltar para você, você terá sim o testemunho diário, todo dia virá testemunho na tua casa, todo dia virá a glória de Deus sobre a tua cabeça, todo dia Deus se manifestará para mostrar que quando Ele escolhe alguém, Ele separa, quando Ele separa, Ele abençoa, quando Ele abençoa, Ele realiza, e Ele vai colocar sobre a sua vida o melhor. Nada vai te faltar, nada vai atrapalhar, nada vai impedir, nada vai bloquear, nada vai desfazer tudo aquilo que Ele já preparou para fazer sobre a sua vida. Como foi com Ruth, assim Ele será com você. Não importa de onde você veio para a glória, para o poder e para a realização de Deus.
Creia nisso. A visão especial de Deus mostra que Deus procede em todas as áreas da nossa vida, inclusive no futuro. Quando a gente ora, e às vezes eu oro aqui falando, e Deus vai abençoar você, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os filhos dos seus filhos. Talvez hoje você diga: nossa, que oração estranha. Não é estranha. A bênção de Deus vai se multiplicar sobre você, e você vai ter as suas gerações abençoadas, seus filhos serão abençoados, e todos saberão que alguém um dia mudou a história pelo seu comportamento. E sabe quem é esse alguém? Você. Você é o escolhido de Deus dessa casa, você é o escolhido de Deus dessa família, você é o escolhido de Deus daquela empresa, você é o escolhido de Deus no seu trabalho, naquilo que você está realizando, e todo mundo vai saber que você tem algo que as pessoas normais não têm. Você tem a intimidade, você tem a realização, você tem a visão aberta para o novo tempo que Deus quer colocar sobre a sua vida. Então se prepara, porque nada para você será igual, algo será muito melhor, algo te colocará numa posição privilegiada, onde o nome do Senhor será a honra da tua vida. Todo mundo vai saber, você é escolhido, você é escolhida, tem coisas de Deus para você. A visão especial nos mostra que Deus procede em todas as áreas da nossa vida, principalmente no futuro. Então se prepare, seus testemunhos serão diários, porque seu Deus é maravilhoso. Por isso que eu falei para você: pegue um papel, uma caneta, pegue o seu iPad, pegue o seu celular, pegue o que você quiser, mas escreva, porque Deus vai te mostrar o tamanho da glória dele. Todo dia, nesse mês de março, todo dia você terá um testemunho. Não comece a avaliar o tamanho do testemunho. Ah, esse é pequeno, eu não escrevo. Seja pequeno, escreva. Seja grande, escreva. Porque nós temos que pensar na fé como uma escada. Ninguém sobe do primeiro degrau ao último degrau. Todo mundo vai subindo degrau por degrau. E ali você ganha força. É nas pequenas coisas. Olha, nós vamos sair agora, né? Daqui vamos lá para Belém. E de repente, aquela mulher deve ter falado: o que será que haverá de bênção nisso? Né? Ruth deve ter falado: eu vou para lá, mas eu não conheço nada, mas eu vou para lá, vou lá. E daí ela vai. A primeira bênção, ela entrou numa dimensão espiritual, sobrenatural e diferente, porque aquela terra era chamada de Terra Santa, e ela foi para o lugar certo. Segundo, ela foi lá e de repente foi orientada para conseguir a comida. Poxa, mas eu vou conseguir cesta básica? Tem gente que é orgulhosa e diz o quê? Não, eu não quero cesta básica. Não, eu nunca vivi de cesta básica. Ela falou isso. Vai lá, querida, que vão deixar, você pega lá. Ela foi e pegou. Quando ela foi lá para pegar a comida, ela encontrou Boaz. A terceira bênção na vida dela, o testemunho da vida dela. Agora eu conheço alguém que, mesmo que não casasse com ela, tratou ela super bem, protegeu ela no meio da eira do lugar lá que eles estavam lá, não deixou ninguém tocar nela, mandou ela tomar água junto com as funcionárias. Quer dizer, foi um tratamento totalmente diferenciado. Outro testemunho, ele se interessa por ela e diz: eu vou lutar por essa situação. Ainda que ele não vencesse, alguém lutou por ela, alguém foi buscar, e eu tenho certeza que se ele não ficasse, o outro ficaria, ela ia ter uma vida, ia ter alguma coisa. Mas Deus tem os propósitos. Aí ele, mais um testemunho ali daquela realização, porque ele consegue. Outro testemunho, aí ela casa com ele. Outro testemunho, ela tem um filho. Outro testemunho, ela tem a continuidade da vida dela, ou seja, Davi vem deles. Se eu for olhar para testemunho, ela teve um monte de testemunho nesse período, e eu não estou nem tentando separar bonitinho, mas agora é a sua vez.
É a vez de você ter os testemunhos. É a vez dessa manifestação encontrar a sua vida. Hoje é o dia que Deus está abrindo para baixo na raia uma porta no céu para dizer para você: diga para mim o que você precisa e venha na minha direção, porque quando você vier na minha direção, eu vou começar a entregar na sua vida cada parte dessa bênção, cada realização, cada condição, cada estabelecimento, e o meu nome será glorificado na sua vida. Você verá e receberá o melhor. Deus olha para isso e dá para você a condição de ser abençoado. E hoje nós estamos falando de ter testemunhos diários, e nós estamos falando aqui de uma condição financeira que ela saiu do nada e hoje agora tem uma vida abençoada em todos os sentidos, e eu quero passar essa condição para você. Hoje é dia de primícias, dia de plantar e dia de colher. É nossa condição usar a palavra de Deus ao nosso favor. Diga: eu vou usar a palavra de Deus ao meu favor. Eu vou cumprir o princípio de Deus. Quando você cumpre os princípios de Deus, você é abençoado automaticamente. Não é porque você é lindo, maravilhoso, ou pobre, ou chato, ou não. Você está dentro do princípio. É como se você entrasse numa cápsula que te leva à presença, te coloca no meio do poder, te dá a contestação do mundo e a visão da fé. E hoje Deus quer mudar isso para você, Assuma a sua posição, porque Deus dá a semente ao que? Por isso nunca te faltará nada. Você terá para emprestar e nunca precisará tomar emprestado, porque você é fiel aos princípios de Deus. E o princípio da honra é exercido quando você coloca Deus em primeiro lugar. Se Ele é o Senhor, por que eu tenho dúvida? Eu não tenho dúvida, eu vou na direção dEle. Por isso você deve entregar os primeiros frutos ao Senhor, através do sacerdote, como diz a Escritura. Eu vou, Senhor, colocar nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é o Deus que vai abrir essas portas e vai prosperar. Levíticos 23:9 falou: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e plantares a sua plantação e colheres, daquela plantação, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. O sacerdote moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao dia seguinte do sábado, o moverá o sacerdote. A parte do sacerdote é te abençoar. A minha parte é estar aqui, quando você estiver entregando ali as suas primícias, eu estar aqui clamando, apresentando a Deus. Para quê? Para que a riqueza, a unção de riqueza de Deus, que vem através desse comportamento, se manifeste sobre a sua vida. Essa é a parte. Então, se eu faço aquilo que Deus coloca, eu sei que haverá resposta. Então, permita Deus te abençoar com as suas riquezas, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Amém, meu amado? A vida de Ruth é um exemplo para nós, daquilo que nós podemos fazer, mesmo quando nós não temos nada, porque ela não tinha nada, mas Deus proveu ela até que ela tivesse tudo, e pudesse glorificar o nome dEle. E hoje você vai glorificar o nome dEle. Esse mês, o mês de março, você vai escrever testemunhos diários da realização do Senhor na tua casa, na tua família, naquilo que é o teu propósito, naquilo que é o teu objetivo.